O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Parte 1. Acima do Silêncio. Capítulo 1. Filho da Tempestade. Vocês me mataram, miseráveis. Vocês me mataram. Com o sol ainda quente, eu morro. Coletado no 5º dia da semana Crash do mês Betab, do ano de 1171, 10 segundos antes da morte. O indivíduo era um soldado olhos escuros com 31 anos. A amostra é considerada questionável. 5 anos depois. Eu vou morrer, não vou? Perguntou Sam. O calejado veterano ao lado de Sam se virou, e o olho de alto a baixo. Tinha uma barba curta e, nas laterais da cabeça, os cabelos pretos começavam a se tornar grisalhos. Eu vou morrer, pensou Sam, apertando sua lança, cujo cabo estava escorregadio de suor. Eu vou morrer, ó pai das tempestades, eu vou morrer. Quantos anos você tem, filho? Perguntou o veterano. Sam não se lembrava do nome do homem. Era difícil se lembrar de alguma coisa, enquanto o exército adversário formava fileiras do outro lado do campo pedregoso. Seu alinhamento parecia tão civilizado, elegante, organizado, lanças curtas nas fileiras da frente e lanças longas e dardos atrás. Arqueiros nas laterais. Os lanceiros olhos escuros usavam equipamentos como os de Sam, gibão de couro, saiote à altura dos joelhos e um simples elmo e uma placa peitoral de aço. Muitos dos olhos claros envergavam armaduras completas, montavam cavalos, cercados por suas guardas de honra, cujas armaduras brilhavam em tons de vinho e verde escuro. Haveria fractários entre eles? O Lumino Briamaron não era um fractário. Alguns de seus homens seria? E se Sam tivesse que enfrentar um deles? Homens comuns não matavam fractários. Era algo tão raro que cada ocorrência se tornara lendária. Isso está mesmo acontecendo, pensou Sam, com terror crescente. Daquela vez, não era um exercício no acampamento, nem uma manobra no campo com o uso de bastões. Era real. Confrontado com esse fato, sentindo as pernas fraquejarem e o coração aos pulos como um animal assustado, Sam subitamente se deu conta de que era um covarde. Não deveria jamais ter abandonado os rebanhos. Não deveria jamais ter... Filho? Disse o veterano com voz firme. Qual a sua idade? 15 anos, senhor. E qual o seu nome? Sam, senhor. O gigantesco homem barbudo acenou com a cabeça. Meu nome é Dalit. Dalit, repetiu Sam, ainda de olhos arregalados para o exército adversário. Havia tantos soldados, milhares. Eu vou morrer, não vou? Não. Dalit tinha uma voz áspera, mas de certa forma reconfortante. Você vai se sair bem. Mantenha a cabeça erguida. Fique junto do pelotão. Mas eu não tive nem 6 semanas de treinamento. Sam poderia jurar que ouvia leves tinidos produzidos pelas armaduras e escudos dos inimigos. Eu mal consigo segurar a lança. Pai das tempestades, estou morto. Não consigo... Filho, interrompeu Dalit, suave, mas firmemente pousando a mão no ombro de Sam. A borda do grande escudo redondo pendurado em suas costas refletia a luz. Você vai se sair bem. Como o senhor sabe? A pergunta soou como uma súplica. Porque eu sei, garoto. Você está no pelotão de Caladim, o filho da tempestade. Os soldados nas proximidades aqui esqueceram. Atrás deles, ondas e mais ondas de soldados se posicionavam, milhares deles. Sam estava bem à frente, no pelotão de Caladim, composto por cerca de 30 homens, porque Sam fora transferido, no último momento, para um novo pelotão, algo a ver com a política do acampamento. Mas por que aquele pelotão estava bem na linha de frente, onde as baixas provavelmente seriam maiores? Pequenos esprenos de medo, com a forma de viscosos globos purpúreos, brotaram do chão e se aglomeraram ao redor de seus pés. Em um momento de puro pânico, ele quase largou a lança e fugiu. A mão de Dalit apertou seu ombro. Olhando nos confiantes olhos negros do veterano, Sam hesitou. Você mijou antes de entrarmos em formação? Perguntou Dalit. Eu não tive tempo para... Faça agora. Aqui? Se não fizer, vai acabar mijando nas calças durante a batalha se distraindo e talvez morrendo. Envergonhado, Sam entregou sua lança a Dalit e se aliviou sobre as pedras. Quando terminou, deu uma olhada nos que estavam ali perto. Nenhum dos soldados de Caladim o observava com ar de troça. Permaneciam firmes em suas posições, lanças ao lado e escudos às costas. O exército inimigo já quase terminara os preparativos. O terreno entre as duas forças era um descampado, notavelmente plano e liso, onde se viam apenas alguns petrobulbos ocasionais. Daria um ótimo pasto,
Um vento cálido soprou no rosto de Sam, trazendo os odores úmidos da grande tormenta que caíra na noite anterior. Dalit! Gritou uma voz. Um homem atravessava as fileiras, portando uma lança curta com 2 facas embainhadas presas ao cabo. O recém-chegado era jovem, tinha uns 4 anos a mais que os 15 de Sam, mas em altura suplantava por vários dedos o próprio Dalit. Envergava o uniforme de couro comum dos lanceiros, mas usava uma calça preta por baixo, o que normalmente não era permitido. Seus cabelos pretos de aletiano eram ondulados e lhe chegavam aos ombros. Os olhos eram castanho escuro. Nas ombreiras do gibão, ostentava cordas brancas com nós, que o identificavam como chefe de pelotão. Os 30 homens à volta de Sam se aprumaram e ergueram as lanças para saudá-lo. Esse é Kaladin, o filho da tempestade? Pensou Sam, incrédulo. Esse jovem? Dalit, logo teremos um novo recruta, disse Kaladin. Ele tinha uma voz forte. Eu preciso que você... E ele se interrompeu ao notar Sam. Ele chegou aqui sozinho há poucos minutos, senhor, informou Dalit com um sorriso. Eu estava dando instruções. Bom trabalho, disse Kaladin. Eu paguei um bom dinheiro para tirar esse garoto de Ger. Aquele homem é tão incompetente que bem poderia estar lutando para o outro lado. O quê? Pensou Sam. Por que alguém pagaria por mim? O que você está achando do terreno? Perguntou Kaladin. Outros lanceiros nas proximidades ergueram as mãos sobre os olhos para sombrear o sol e inspecionaram as rochas. O que acha daquele declive perto dos 2 rochedos, na ponta direita? Indagou Dalit. Kaladin balançou a cabeça. Muito acidentado. Talvez seja. E aquela colina, Ná? Está longe o suficiente para evitar a primeira chuva de flechas e perto o suficiente para não nos adiantarmos muito. Kaladin assentiu, embora Sam não estivesse compreendendo o que eles observavam. Parece bom. Ouviram isso? Bando de ignorantes! Gritou Dalit. Os homens ergueram as lanças. Fique de olho no novato, Dalit, disse Kaladin. Ele não conhece os sinais. Claro, disse Dalit, sorrindo. Sorrindo. Como aquele homem podia sorrir? O exército inimigo estava soprando os berrantes. Significava que estavam prontos? Embora tivessem acabado de se aliviar, Sam sentiu um filete de urina lhe escorrer pela perna. Aguentem firme, disse Kaladin. Depois, correu pela linha de frente para conversar com o chefe de pelotão vizinho. Atrás de Sam e dos outros, dezenas de fileiras continuavam a se formar. Nas laterais, os arqueiros se preparavam para disparar. Não se preocupe, filho, disse Dalit. Nós vamos nos sair bem. O chefe de pelotão Kaladin tem sorte. O soldado ao lado de Sam assentiu. Era um vedeno magricela de cabelos ruivos, cuja pele era mais bronzeada e escura que a dos aletianos. Por que estaria lutando em um exército aletiano? É verdade, disse ele. Kaladin é filho da tempestade, com certeza. Nós perdemos só, o quê? Um homem na última batalha? Mas alguém morreu, replicou Sam. E Dalit deu de ombros. Pessoas sempre morrem. Nosso pelotão é o que perde menos gente. Você vai ver. Kaladin terminou de conferenciar com o outro chefe de pelotão e voltou correndo para junto de sua equipe. Embora portasse uma lança curta, arma para ser manejada com uma das mãos, deixando a outra livre para segurar o escudo, a dele era um palmo maior que as usadas pelos outros. Apostos, homens! Gritou Dalit. Ao contrário dos outros chefes de pelotão, Kaladin não entrou em formação, mas permaneceu à frente de sua tropa. Os homens ao redor de Sam se agitaram, animados. Os sons se repetiram ao longo do grande exército, com a quietude dando lugar à ansiedade. Centenas de pés se arrastaram, escudos se entrechocaram, feixes retiniram. Esprenos de expectativa em formato de flâmulas vermelhas começaram a brotar do chão, ondulando na brisa. Kaladin permaneceu imóvel, observando outro exército. Fiquem firmes, homens, disse ele, sem se virar. E atrás dele, um oficial olhos claros passou a cavalo. Preparem-se para lutar. Eu quero o sangue deles, homens. Lutem e matem. Fiquem firmes, repetiu Kaladin, depois que o homem passou. Prepare-se para correr, disse Dalit a Sam. Correr? Mas fomos treinados para marchar em formação, para permanecer nas nossas fileiras. Claro, disse Dalit. Mas a maior parte dos homens não teve mais treinamento que você. Os que sabem lutar acabam sendo enviados às planícies quebradas para combater os parchedianos. Kaladin está tentando nos colocar em forma para lutarmos lá, pelo rei. Dalit indicou a fileira com um gesto de cabeça. Quase todos esses aí vão romper a fileira e atacar. Os olhos claros não são comandantes bons o suficiente para manter esses homens em formação. Então,
Fique conosco e corra. Devo desprender meu escudo? Os soldados das outras equipes estavam desprendendo os deles, mas o pelotão de Kaladin os manteve às costas. Antes que Dalit pudesse responder, um berrante ressoou na retaguarda. Vamos! Disse Dalit. Sam não tinha muita escolha. Todo o exército começou a se mover, em um estrépito de botinas. Como Dalit previra, a marcha ordenada não durou muito. Alguns homens começaram a gritar, logo acompanhados por outros. Os olhos claros os incentivaram a seguir, correr e lutar, e a formação se desintegrou. Tão logo isso aconteceu, os soldados de Kaladin começaram a correr a toda velocidade. Sam se esforçou para acompanhá-los, em pânico e aterrorizado. O terreno não era tão plano quanto parecia, e ele quase tropeçou em um petrobulbo oculto, cujas gavinhas estavam recolhidas para dentro da casca. Endireitando-se, ele continuou a correr, segurando a lança com uma das mãos, enquanto o escudo se chocava contra suas costas. Os soldados do exército distante também estavam em movimento, avançando pelo descampado. Não havia qualquer vestígio da formação de combate, e nem das fileiras organizadas. Aquilo não se parecia nada com o que fora ensinado no treinamento. Sam não sabia nem quem era o inimigo. Um senhor de terras estava invadindo o território do luminobre Amaran, terras que pertenciam em última instância ao grão-príncipe Sadeias. Era uma escaramuça de fronteira contra outro principiado aletiano, acreditava Sam. Por que estariam lutando entre si? Talvez o rei pudesse acabar com aquilo, mas ele estava nas planícies quebradas, buscando vingança pelo assassinato do rei Gavilar, 5 anos antes. O inimigo tinha muitos arqueiros. O pânico de Sam subiu às alturas quando a primeira onda de flechas voou pelos ares. Ao tropeçar de novo, quis desprender o escudo, mas Dalit agarrou seu braço e o puxou adiante. Centenas de flechas cortaram o ar, obscurecendo o sol. Após descreverem um arco, caíram sobre suas presas como enguias celestes. Os soldados de Amaran levantaram os escudos, exceto os do pelotão de Kaladin. Para eles, nada de escudos. E Sam gritou. Viu que os projéteis estavam caindo sobre as fileiras centrais do exército de Amaran, atrás dele. Sem deixar de correr, Sam olhou por cima do ombro. As flechas caíram atrás dele. Soldados gritavam, flechas se quebravam contra escudos, somente umas poucas aterrissando perto das primeiras fileiras. Por quê? Gritou ele para Dalit. Como você sabia? Eles querem que as flechas atinjam a área onde há mais gente, respondeu o homem zarrão. É onde tem chances maiores de acertar um corpo. Diversos outros grupos da vanguarda mantiveram os escudos abaixados, mas a maioria dos homens corria desajeitadamente com os escudos voltados para o céu, preocupados com flechas que não os atingiriam. Isso lhes reduzia a velocidade e os colocava em risco de serem pisoteados pelos homens que vinham atrás, que estavam sendo atingidos. E mesmo assim, Sam estava doido para erguer seu escudo. Correr sem sua proteção lhe parecia um erro. A segunda saraivada caiu e homens gritaram de dor. O pelotão de Kaladin investiu contra os soldados inimigos, alguns dos quais morriam sob as flechas dos arqueiros de Amaran. Sam já podia ouvir os soldados inimigos brandando gritos de guerra, já podia distinguir rostos, e de repente, o pelotão de Kaladin se deteve, formando um grupo compacto. Haviam chegado à pequena colina selecionada antes por Kaladin e Dalit. Dalit agarrou Sam e o empurrou para o centro de formação. Quando os inimigos se aproximaram, os homens de Kaladin baixaram as lanças e posicionaram os escudos. Os adversários não mantinham uma formação ordenada, não posicionavam as fileiras de lanças longas atrás e as de lanças curtas à frente. Apenas corriam na direção dos adversários, gritando freneticamente. Sam lutou para desprender o escudo das costas. O som de lanças se chocando ecoava no ar à medida que os soldados entravam em combate direto. Um grupo de lanceiros inimigos arremeteu contra o pelotão de Kaladin, talvez cobiçando o terreno mais elevado. Os 30 atacantes mostravam certa coesão, embora não mantivessem uma formação tão cerrada quanto o pelotão de Kaladin. Os inimigos pareciam determinados a compensar essa falha com entusiasmo, gritando e berrando furiosamente, enquanto atacavam as linhas de Kaladin. Os homens de Kaladin mantiveram suas posições, defendendo Sam como se lhe fosse um olhos claros, e os outros sua guarda de honra. As duas forças colidiram com um estrondo de metal sobre madeira, de escudo contra escudos, e Sam se encolheu. Tudo terminou em poucos instantes. O pelotão inimigo recuou, deixando 2 mortos sobre as pedras. A equipe de Kaladin não perdeu ninguém. Mantiveram sua compacta formação em V,
embora um dos homens tenha recuado para aplicar uma bandagem sobre um ferimento na coxa. Seus companheiros se juntaram mais para cobrir a lacuna, e o homem ferido era corpulento e estava bem armado. Embora ele praguejasse, seu ferimento não parecia grave. Ele logo se levantou, mas não retornou ao lugar que ocupava. Preferiu recuar para uma das pontas de formação em V, um local mais protegido. O campo de batalha estava um caos. Os dois exércitos se misturavam a ponto de se confundirem. Clangores, estrondos e gritos enchiam o ar. Muitos pelotões se dispersaram, à medida que seus integrantes corriam de um confronto ao outro. Moviam-se como caçadores. Grupos de 3 ou 4 procuravam indivíduos isolados e caíam brutalmente sobre eles. O pelotão de Kaladin guardou seu terreno, enfrentando apenas os inimigos que se aproximavam demais. Então, batalhas eram assim? O treinamento de Sen o preparara para longas fileiras de homens ombro a ombro, não para aquele embaralhamento alucinado, aquele pandemônio brutal. Por que mais homens não mantinham as formações? Todos os verdadeiros soldados partiram, pensou Sen. Estão travando uma batalha de verdade nas planícies quebradas. Não é de admirar que Kaladin queira manter seus homens por lá. Lanças faiscavam por todos os lados. Era difícil distinguir amigos de inimigos, apesar dos emblemas nas couraças e das pinturas coloridas nos escudos. O campo de batalha se fragmentou em pequenos grupos, como se 1000 guerras diferentes acontecessem ao mesmo tempo. Após as primeiras escaramuças, Dalit pegou Sen pelo ombro e o posicionou na fileira ao fundo do padrão em V. Sen, entretanto, era imprestável. Quando a equipe de Kaladin começou a enfrentar os pelotões inimigos, ele esqueceu seu treinamento. Precisou de todas as suas forças apenas para permanecer onde estava, com a lança apontada para a frente e tentando parecer ameaçador. Durante quase 1 hora, o pelotão de Kaladin manteve sua pequena colina, trabalhando ombro a ombro como uma equipe. Kaladin muitas vezes abandonava sua posição na linha de frente e corria de um lado para o outro, batendo com a lança no próprio escudo em um ritmo estranho. São sinais, percebeu Sen, enquanto o pelotão trocava o formato de V pelo de um círculo. Com os gritos dos moribundos e milhares de homens berrando uns para os outros, era quase impossível escutar a voz de uma pessoa. Mas o agudo fragor da lança batendo na placa metálica do escudo de Kaladin era límpido. Cada vez que a formação mudava, Dalit pegava Sen pelo ombro e o guiava. A equipe de Kaladin não perseguia inimigos isolados, permanecia na defensiva, e embora vários de seus integrantes tivessem sofrido ferimentos, nenhum deles caiu. Era um pelotão intimidante demais para grupos pequenos, e as unidades maiores se retiravam após alguns golpes, buscando oponentes mais fáceis. Por fim, alguma coisa mudou. Kaladin se virou e observou o andamento da batalha com seus perspicazes olhos castanhos, e então ergueu sua lança e bateu no escudo em um ritmo rápido que não havia utilizado antes. Dalit pegou Sen pelo braço e o arrastou para fora da pequena colina. Por que abandoná-la agora? Bem naquele momento, o corpo principal das forças de Amaran se rompeu e seus homens começaram a se dispersar. Sen não havia percebido como seu lado estava se saindo mal na batalha naquele setor. Ao se retirar, a equipe de Kaladin passou por muitos feridos e moribundos, e Sen foi ficando nauseado. Soldados tinham o corpo aberto e entranhas à mostra, mas não tinha tempo para se horrorizar. A retirada logo se transformou em debandada. Dalit praguejou e Kaladin martelou seu escudo novamente. O pelotão mudou de curso e se dirigiu para leste, onde, constatou Sen, um grande grupo de soldados de Amaran resistia. Mas os inimigos haviam visto suas fileiras se romperem, e isso lhes deu coragem. Atacaram então em bandos, como cães machado caçando porcos desgarrados. Antes que a equipe de Kaladin chegasse à metade do campo cheio de mortos e moribundos, um grande grupo de soldados inimigos os interceptou. Relutantemente, Kaladin martelou o escudo e sua equipe diminuiu o passo. Sen sentia seu coração bater cada vez mais rápido. Nas proximidades, um pelotão de soldados de Amaran estava sendo aniquilado. Homens tropeçavam e caíam, gritando, tentando escapar. Os inimigos usavam as lanças como espetos, matando os homens no chão como se fossem caranguejos. Os homens de Kaladin enfrentaram os inimigos e uma colisão de lanças e escudos. Corpos se entrechocavam e Sen foi jogado de um lado para o outro. Em meia mixórdia de amigos e inimigos, mortes e matanças, Sen sentiu-se desorientado. Tantos homens correndo em tantas direções. Em pânico, procurou um abrigo. Viu um grupo de soldados nas proximidades usando uniformes aletianos. Seu pelotão.
Sam correu na direção deles, mas quando alguns se viraram, percebeu aterrorizado que não os reconhecia. Aquele não era o pelotão de Kaladin, mas um pequeno grupo de soldados desconhecidos, mantendo uma fileira irregular e quebrada. Feridos e assustados, eles se dispersaram assim que um pelotão inimigo se aproximou. Sam ficou paralisado, segurando a lança com a mão suada. Os soldados inimigos investiram contra ele. Seu instinto lhe dizia para fugir, mas ele vira muitos homens serem abatidos um a um. Tinha que resistir, tinha que enfrentá-los. Não podia fugir, não podia. Ele deu um berro e atacou com a lança o soldado que vinha à frente. O homem desviou facilmente o golpe com seu escudo e cravou sua lança curta na coxa de Sam. A dor foi quente, tão quente que o sangue que jorrou de sua perna pareceu frio em comparação, e Sam arquejou. O soldado puxou a arma de volta. Sam cambaleou para a frente, largando a lança e o escudo. Caiu sobre o chão rochoso, chapinhando sangue no de outra pessoa. O adversário levantou a lança bem alto, uma silhueta recortada contra o céu azul, pronto para cravá-la em seu coração. E então ele apareceu. O líder do pelotão, o filho da tempestade, cuja lança surgiu do nada, desviando bem a tempo o golpe que teria matado Sam. Postando-se diante do rapaz, sozinho, ele confrontou 6 lanceiros. E não hesitou, ele atacou. Aconteceu com muita rapidez. Kaladin derrubou ao chão um homem que ferira Sam. Enquanto ele caía, o líder sacou uma faca de uma das bainhas atadas em sua lança e a arremessou na coxa de um segundo oponente. O homem caiu sobre um joelho, gritando. Um terceiro homem ficou imóvel, observando os companheiros caídos. Kaladin passou por um inimigo ferido e lhe cravou a lança na barriga. Um quarto homem caiu com uma faca espetada no olho. Em que momento Kaladin pegara aquela faca? Ele rodopiou entre os 2 homens restantes, manejando a lança como um porrete. Por um momento, Sam achou ter visto alguma coisa rodeando o chefe de pelotão, uma deformação do ar, como se o vento tivesse se tornado visível. Estou perdendo muito sangue. Está correndo muito depressa. Kaladin girou, bloqueando ataques, e os 2 lanceiros caíram, emitindo gorgolejos que, para Sam, pareciam de surpresa. Inimigos no chão, Kaladin deu meia volta e se ajoelhou ao seu lado. Largando a lança, ele tirou uma faixa de pano do bolso e a amarrou eficientemente ao redor da coxa de Sam. Trabalhava com a desenvoltura de quem já cuidara de dezenas de ferimentos. "Senhor Kaladin!" gritou Sam, apontando para um dos soldados que seu chefe ferira. Segurando uma das pernas, o homem começava a se levantar. Um segundo depois, no entanto, o gigantesco Dalit apareceu e o empurrou com um escudo. Não o matou, mas o deixou se afastar cambaleante e desarmado. O restante do pelotão se aproximou e formou um círculo em torno de Kaladin, Dalit e Sam. Kaladin se levantou e apoiou na lança no ombro. Dalit lhe devolveu as facas, que removera dos inimigos caídos. "Você me deixou preocupado, senhor", disse Dalit, "correndo desse jeito." "Eu sabia que você me seguiria", respondeu Kaladin. "Levante a bandeira vermelha." "Sim, Corater, vocês vão voltar com o garoto." "Dalit, fique aqui. As fileiras de Amaran estão se deslocando nesta direção. Logo estaremos a salvo." "E o senhor?" perguntou Dalit. Kaladin observou o campo de batalha. Um bolsão se abrira nas forças inimigas, onde se viu um homem montado em um cavalo branco agitando uma clava de aspecto ameaçador. Usava uma armadura completa, que brilhava com reflexos prateados. "Um fractário", disse Sam. E Dalit riu ironicamente. "Não, graças ao pai das tempestades. Só um oficial, olhos claros. Os fractários são valiosos demais para serem desperdiçados em uma pequena disputa de fronteiras." Kaladin observava os olhos claros com puro ódio. Era o mesmo ódio que o pai de Sam demonstrava quando falava dos ladrões de Chulis, ou o ódio que sua mãe sentia quando alguém mencionava Kuziri, que havia fugido com o filho do sapateiro. "Senhor?" disse Dalit, hesitante. "Destacamentos 2 e 3, formação em pinça", disse Kaladin, a voz áspera. "Vamos tirar um luminobre do trono." "Tem certeza de que é uma boa ideia, senhor? Temos feridos." Kaladin se virou para Dalit. "Aquele é um dos oficiais de Hallow. Pode ser o próprio." "O senhor não tem como ter certeza." "Não importa. É um chefe de batalhão. Se matarmos um oficial tão graduado, quase certamente estaremos no próximo grupo enviado para as planícies quebradas. Vamos pegá-los." Seu olhar se tornou distante. "Imagine, Dalit. Soldados de verdade. Uma frente de guerra com disciplina e olhos claros com integridade.
Um lugar onde nossa luta significará alguma coisa. Dalit suspirou, mas assentiu. Kaladin acenou para um grupo de soldados seus que começaram a correr pelo campo. Um grupo menor, incluindo Dalit, permaneceu na retaguarda com os feridos. Um deles, um homem magro de cabelos pretos aletianos intercalados por alguns fios louros, indicando sangue estrangeiro, tirou do bolso uma longa fita vermelha e a atou em sua lança. Depois, ergueu a lança, deixando a fita trapejar ao vento. É um chamado para que os corredores tirem nossos feridos do campo, explicou Dalit a Sam. Logo vamos tirar você daqui. Você foi corajoso, enfrentando aqueles 6. Fugir me pareceu estupidez, comentou Sam, tentando desviar os pensamentos da perna latejante. Com tantos feridos no campo, como sabemos se os corredores virão nos buscar? O chefe Kaladin suborna os corredores, disse Dalit. Normalmente, eles só carregam olhos claros, mas há mais corredores que olhos claros. O chefe de pelotão gasta a maior parte do pagamento dele nesses subornos. Esse pelotão é diferente mesmo, disse Sam, sentindo-se tonto. Eu disse. Não é porque tem sorte, é por causa do treinamento. Em parte, mas em parte também porque sabemos que, se formos feridos, Kaladin vai nos tirar do campo de batalha. Dalit fez uma pausa e olhou por cima do ombro. Como Kaladin previra, as tropas de Amaron estavam se recuperando e retornando. O inimigo montado a cavalo distribuía enérgicos golpes de maçã à torto e à direito. Parte de sua guarda de honra se deslocou para um dos lados, de modo a confrontar um destacamento de Kaladin. Os olhos claros virou o cavalo. Usava um elmo aberto na frente, com laterais inclinadas e um penacho no topo. Sam não conseguia divisar a cor de seus olhos, mas sabia que seriam azuis ou verdes, talvez amarelos ou cinza claros. Era um lumínobre e escolhido ao nascer pelos arautos e marcado para governar. Ele observava impassível os homens que lutavam nas proximidades, e então uma das facas de Kaladin o acertou no olho direito. O lumínobre gritou e caiu da cela. Kaladin, que conseguira se esgueirar por entre os soldados, pulou sobre ele com a lança levantada. É em parte treinamento, repetiu Dalit, maniando a cabeça, mas é principalmente ele. Ele luta como uma tempestade, aquele lá, e pensa 2 vezes mais rápido que os outros homens. O modo como ele se move às vezes. Ele fez o curativo na minha perna, comentou Sam, percebendo que estava começando a devanear devido à perda de sangue. Porque lembrar do curativo da perna era uma coisa simples. Dalit apenas assentiu. Ele sabe muito a respeito de ferimentos. Também sabe ler glifos. Nosso chefe de pelotão é um homem estranho para um simples lanceiro olhos escuros. Ele se virou para Sam. Mas você devia poupar suas forças, filho. O chefe não vai ficar feliz se perdemos você, não depois do que ele pagou para te ter. Por quê? Perguntou Sam. O campo de batalha estava ficando mais silencioso, como se muitos dos moribundos tivessem perdido a voz, de tanto gritar. Quase todos ao redor eram aliados, mas Dalit se mantinha vigilante para garantir que nenhum soldado inimigo atacasse os feridos de Kaladin. Por que, Dalit? Repetiu Sam, ansioso. Por que me trazer para o batalhão dele? Por que eu? E Dalit balançou a cabeça. É o jeito dele. Ele detesta ver garotos como você indo para a guerra quase sem treinamento. De vez em quando, pega um e traz para o pelotão dele. Pelo menos meia dúzia dos nossos homens eram como você. Os olhos de Dalit se fixaram em algum ponto distante. Acho que vocês fazem ele se lembrar de alguém. Sam olhou para sua perna. Espremos de dor, que pareciam pequenas mãos alaranjadas com dedos extremamente longos. Estavam rastejando à sua volta, reagindo à sua agonia. Depois, se afastaram em outras direções, em busca de outros feridos. A dor de Sam estava diminuindo, sua perna parecia entorpecida, como todo o seu corpo. Ele se deitou e olhou para o céu. Ouviu um leve trovejar, estranho. O céu estava sem nuvens. Dalit soltou um palavrão. Sam se virou, espantado, saindo de seu estupor. Um cavaleiro se aproximava deles, montando um enorme cavalo preto e usando uma armadura que parecia irradiar luz. A armadura não tinha remendas, apenas pequenas placas incrivelmente intrincadas no lugar de malha de ferro. Ele usava um elmo completo, com viseira dourada e desprovido de ornamentos. Com uma das mãos, brandia uma enorme espada, do tamanho de um homem. Não era uma espada comum. Sua lâmina curva e coberta de incrustações tinha um lado com gume e o outro ondulado. Linda como uma obra de arte, Sam jamais vira um fractário, mas logo percebeu que aquele homem era um.
Como poderia ter confundido uns simples olhos claros de armadura com uma daquelas majestosas criaturas? Dalet não afirmara que não haveria fractários naquele campo de batalha? Pondo-se de pé em um pulo, Dalet ordenou ao destacamento que entrasse em formação. Sand permaneceu recostado. Não conseguiria se levantar, não com aquele ferimento na perna. Sentia-se muito tonto. Quanto sangue teria perdido? Mal conseguia pensar. De qualquer forma, não poderia lutar, e não se lutava contra uma coisa daquelas. O sol resplandecia na armadura prateada, e aquela espada deslumbrante, intrincada, sinuosa, era como se o próprio Todo-Poderoso tivesse se materializado para percorrer o campo de batalha. E quem desejaria lutar contra o Todo-Poderoso? Sand fechou os olhos.